Sexta-feira, 28 de novembro, está um pouquinho longe, mas você sabe que dia que é, né? É a data oficial da Black Friday. E o comércio, gente, parece que está longe, mas já está se movimentando, tá? As contratações de fim de ano também já estão começando mais cedo. O pessoal já está se organizando e devem gerar cerca de 6.000 vagas na Grande Vitória. Natal, Ano Novo, Black Friday também são vagas temporárias, mas que podem virar efetivas se o candidato mostrar dedicação, vontade de aprender, compromisso. Ao vivo, a gente vai conversar agora sobre esse assunto, porque todos os setores, né, pessoal, têm reclamado um pouco, têm trazido essa queixa. Como está difícil encontrar bons profissionais em diversas áreas, né? O que esse candidato precisa na hora de mostrar o currículo, na hora da entrevista de emprego, para se destacar? O que ele precisa fazer ali durante essa contratação temporária para que, de repente, essa vaga vire efetiva? São tantos casos assim de sucesso, né? Vamos conversar aqui com quem entende do assunto? Eu estou ao vivo com a Marta Zoen, que é especialista em recursos humanos, e também com a Denise Alves, que é lojista, está ali na linha de frente todos os dias. Meninas, prazer receber vocês aqui. Bom dia. Nossa. Gente, a gente está falando da Black Friday, né? Parece que está um pouco distante, mas daqui a pouco, fim de ano, Natal também está batendo na porta. A gente pode dizer que a Black Friday é o pontapé inicial das contratações de fim de ano? Com certeza, né? Sim, no caso do comércio, para você preparar um vendedor, para ele conhecer os modelos, para ele conhecer o produto, no caso, no meu nicho, para ele entender o meu nicho, a gente já tem que começar a contratar. E é aí que entra a oportunidade da experiência, né? Ele tem um contrato de experiência, e ele se dedicando, chegando no horário, tendo compromisso com a empresa, o que hoje é bem difícil. A minha equipe hoje está montada, né? Contratações podem vir, pode se destacar além das que eu tenho hoje, porém, de um modo geral, hoje no comércio, está muito difícil no comércio, em todas as áreas, né? A gente escuta muito isso. Para a contratação, porque devido às ajudas, então todo mundo tá muito cômodo ficar em casa. Então ninguém quer muito compromisso de sair de casa cedo, de ter um compromisso com a empresa, de ser cobrado, de ter uma responsabilidade. Compromisso com o horário, trabalhar fim de semana, feriado se for preciso. Principalmente agora final de ano, que a gente trabalha até tarde. Já teve vezes eu sair da empresa 1h da manhã. Parece mentira, mas é verdade. Porque no outro dia você tem que preparar o produto, a empresa, que já, né? Então a gente precisa de funcionários assim. E hoje está um pouquinho, não está aquela dedicação, aquele amor pelo que faz, como a gente já teve no passado. Paixão pelo que faz. As suas contratações de fim de ano já começaram? Vocês já começaram a se organizar? Já, a gente começa a contratar em outubro, já preparando, porque são 3 meses o contrato de experiência, né? Então, você pega o início de outubro, 45 dias, e mais 45 dias. Chega janeiro, se esse funcionário se destacou mais que o meu efetivo, ele tem a oportunidade de ficar né, na simpatia, no comprometimento, destaque em vendas. Foi assim comigo também, né? Comecei com 13 anos como vendedora, já tenho 26 anos nisso e foi assim que eu fui me destacando também em vendas. Denise tem uma loja de roupas, né? Tem, Glória, Campo Grande e Laranjeiras. Que legal, que sucesso. Marta, por que essa fala da Denise tem sido tão comum? Como tá difícil ela falando encontrar pessoas comprometidas com o trabalho, com aquela vaga, com esse compromisso? O que está acontecendo? Eu acho que no caso da Denise tem muito a ver com a vocação, né? A vocação dela, tá claro. Como era o lugar dela, ela conseguiu fazer uma carreira. Deu muito certo porque tem tudo a ver com isso. E eu acho que no momento da entrevista, é isso que o recrutador, no caso o lojista, né, ele vai ter que procurar identificar no profissional que está ali se candidatando. Então, a gente fala muito de preparação do ponto de vista do profissional para a vaga, mas tem a preparação também de quem está recrutando, para ter o olhar no sentido de enxergar em quem está ali se candidatando
o perfil ideal. Então, tem aí, eu acho que ter um olhar duplo. A dificuldade, eu acho que é muito fruto do perfil das novas gerações, né? E também de algumas facilidades aí, que eu acho que não vem ao caso a gente colocar nessa pauta, que incentivam aí muitas vezes o profissional a não dedicar muito esforço aí ao trabalho. Para que eu vou trabalhar até 2, 3 horas da manhã, acordar às 6 de novo para começar tudo de novo? Né? Só se ele amar muito aquilo, como você amava, né? Mas na maior parte das vezes esse esforço só vem se ele tiver apaixonado por aquilo. Mas até para se apaixonar, né, isso leva um tempo, né? Não é assim de cara, né? Ele tem que conhecer e fazer isso acontecer. Então é um processo. E aí, como todo processo, ele precisa seguir um fluxo. E o fluxo começa com o currículo, né? Um currículo bem feito para chegar até você, gerar o seu interesse, né? E dali seguir de maneira estruturada até você ter o contato e aí seguir para a contratação. Com certeza. Denise, o que você observa no candidato que vai estar ali se candidatando hoje, você e sua equipe, para uma vaga temporária, por exemplo, para o fim de ano? Vai parecer absurdo para quem está no RH, mas eu não olho muito currículo. Por quê? Hoje está bem complicado olhar currículo. Às vezes você olha um currículo e não é nada daquilo para vendedor. Tem que ter um sangue. Não, mas assim, então deixa eu fazer um parêntese, né? O candidato, ele chega de alguma forma. Isso. O currículo é o veículo para chegar até você. Isso. Né? Eu não tenho como chegar de uma outra forma. Então, vamos dizer que é o cartão de visita. É o cartão de visita. Mas é óbvio, não se contrata por currículo. Hoje, aí, eu chamo 10, 15, e ali eu faço até um teatro na contratação. Parece... como você vai receber uma visita na sua casa? Você prepara como a sua casa? E eu falo que a minha empresa é uma empresa de propósito. A gente trabalha com moda plus size, então é uma empresa de propósito, tem propósito. Então eu quero que as minhas meninas, as minhas gordinhas, cheguem na minha loja e se sintam em casa. Então você tem que ter uma preparação para a pessoa se sentir em casa, um ambiente propício para isso. Você tem que preparar o ambiente para recebê-las. Então você vai preparar como? Numa casa, para você receber uma visita, você vai preparar uma mesa, tá limpinho, tá confortável, um som ambiente, agradável. E é assim que eu falo, eu tô com sorrisos, tá feliz que está recebendo. Então eu falo, como que você receberia se estivesse na sua casa? Então vamos receber aqui, então tem um sorriso, tem um bom dia, tem uma preparação antes do cliente chegar, para se sentir em casa. E aí, se a pessoa não tem o perfil de vendedora, ela não tem nem o perfil para acolher aquele cliente. Porque ela não vai dar um sorriso, um elogio, porque o primeiro contato é o que fica numa venda. Então, e depois vem as técnicas. Se a pessoa já tem esse primeiro perfil acolhedor, né, para receber a pessoa, aí eu vou ver as técnicas de vendas. Vamos lá para as técnicas? Aí tem uns que vai se destacar mais ainda. Uns já passa pela essa primeira triagem, que é de acolher. E o segundo, as técnicas de vendas que tem que ter na venda. E tudo isso olha, né? Compromisso com o horário, precisa, né? Disponibilidade também, tudo isso conta. Às vezes a pessoa está no contrato de experiência, já começa no contrato de experiência tacando atestado, que está terrível, atestado, ou já no contrato de experiência chegando atrasado. É certo que essa pessoa não vai ficar. Não vai, porque se ela está num contrato de experiência, ela já está demonstrando que ela não tem comprometimento com aquilo que ela se dispôs a fazer, porque ninguém é obrigado a sair de casa cedo para trabalhar. Mas se você saiu, dá o seu melhor, entrega o seu melhor para a sua empresa. É imposto, é muita coisa que nós pagamos para a pessoa não dar o seu melhor. Eu falo para mim mesmo, eu dou o meu melhor para o meu funcionário, para os meus colaboradores, eu entrego para elas o meu melhor. E eu espero que seja recíproco. Com certeza, com certeza. A gente vai conhecer agora a Fernanda, né? Fernanda é uma das suas funcionárias. Marta, a Fernanda foi contratada para uma vaga temporária e está
até hoje. Maravilhosa. Trabalhando. Ela ficou aí trabalhando, virou funcionária efetiva. Vamos ver o que ela falou pra gente. Roda aí. Primeiramente, eu enviei um currículo, né? Eu vi que ela estava precisando de vendedora. No momento, eu estava precisando muito. Esse é meu primeiro emprego no mercado formal. E eles me deram essa oportunidade. Foi um pouquinho difícil, mas eu tive a ajuda da minha gerente, da proprietária também, Denise. E aí a gente foi se encaixando, graças a Deus, né? Primeiramente a ele. E a gente está indo. E hoje eu sou uma contratada fixa, né? Pela honra e glória do Senhor. E eu visto a camisa da empresa, sempre dou o meu melhor, cumpro horário, estou aqui dando o meu melhor para os clientes também. E eu procuro e espero ficar aqui durante muito tempo. E tenho para dizer para vocês que está vindo aí a Black Friday, final de ano. Então vai vir contratações temporárias, assim como foi a minha. E é uma oportunidade excelente para vocês darem o seu melhor também e se tornarem fixos, assim como eu. Que legal, parabéns, Fernanda. Sabe uma coisa que me chamou a atenção também na fala dela, Marta? Ela falou que botou o currículo. Então, ela passou por toda essa triagem ali da Denise, mas botou o currículo. O que a pessoa precisa colocar nesse currículo? Como é que esse candidato pode preparar esse currículo? Às vezes está desesperado. Poxa, eu não tenho experiência assim como ela. Nunca trabalhei de carteira assinada. Então, isso é importante, porque às vezes a gente abre uma vaga e a gente recebe 200 currículos. Então, isso que você colocou, né? Eu não considero o currículo. A gente precisa ter no documento um reflexo de quem é o profissional. Não adianta ter o dado não fala nada de quem é a pessoa. Então, é como se ali tivesse refletido um pouco do perfil de quem ele é. Então, o que eu preciso enxergar? Essa identidade comportamental dele. Então, seguindo o que ele deveria levar de maneira objetiva, os dados pessoais, obviamente sempre atualizados, um resumo comportamental, sou um profissional dedicado, gosto do que eu faço. Se a experiência dele não existe ou foi em outra área, ele vai focar em características pessoais, né? Adequando essas características ao que é relevante à vaga que ele está se candidatando. Por exemplo, eu trabalhava em escritório, mas agora eu tenho uma oportunidade de trabalhar em temporário no comércio. O que é relevante no comércio? Atendimento ao cliente, trabalho em equipe, adaptabilidade, flexibilidade, porque eu vou trabalhar de final de semana, né? Eu preciso evidenciar isso dentro do que eu vou colocar no meu currículo. Então, como é que eu vou contextualizar isso dentro daquele documento? Então, isso vai precisar estar lá explicitado. Então, sou um profissional dinâmico, gosto de trabalhar em equipe, procuro sempre ajudar em qualquer ambiente que eu esteja, né? Ou, se ele nunca teve experiência, estou em busca de desafios, que eu possa trabalhar em equipe. Legal isso. Né? Se ele não tiver experiência, ele vai falar um pouco do histórico escolar dele, nos trabalhos em grupo, sempre fui líder, né? Direcionando as tarefas. Enfim, você sempre vai ter uma história para contar que leve às suas características pessoais. Agora, o que é muito importante, que eu acho que muitas vezes o candidato não considera, é pensar do final para o começo. Qual é a vaga? É uma vaga de temporário? Então, se a vaga é de temporário, eu preciso deixar claro naquele documento as características que justificariam você, que é o contratante, me contratar. Então, quais são essas características? É exatamente aquilo tudo que você falou, que quer enxergar, no momento que ele chega. E aí sim, a hora que ele chegar, ele vai ter que evidenciar isso tudo ao vivo, né? Porque se tem uma coisa que a gente tem know-how enquanto recrutador profissional ali dentro de uma consultoria, o RH de uma empresa, ou dono de uma loja, de um comércio, é o know-how de contratar.
né? A gente vai aprendendo no dia a dia a fazer isso e fazer muito bem feito. A gente olha, sabe quem vai dar certo e quem não. Com técnica, sendo psicólogo ou não, a gente já sabe quem vai dar ou não. E ainda assim a gente às vezes erra, né? Mas não adianta mentir, não adianta colocar no papel o que não é, porque a gente acaba, assim, pegando de alguma forma. Isso. Mas ter isso documentado ali é muito importante. Importante, que legal. Às vezes, quando a pessoa também tem uma carta que traz uma experiência, uma bagagem, isso eu falo pelas minhas vendedoras, tem isso. Mas para as gerentes de cada loja, elas têm que já ter uma experiência, uma bagagem. Portanto, são mulheres mais maduras que já trabalharam em outras empresas. E quando eu falo do currículo é mais para vendedora, mas quando eu vou pegar um currículo para uma gerente, eu tenho sim que ver como é que foi o histórico dela, e eu já quebrei a cara com isso, muito mesmo, ao ponto de se eu não tivesse tido uma investigação, né, para poder... Então, isso é muito importante, porque eu não tenho como estar em Glória, Campo Grande e Laranjeiras ao mesmo tempo. Então, a liderança ali é super importante. Se não for uma pessoa experiente, tanto com pessoas, tanto com comércio, e uma pessoa de caráter, a sua empresa... Sim. Comprovação de informação gera credibilidade. Né? Isso. Então, você vai atrás. É ouro hoje. Hoje é ouro. Sim. Isso. É um ouro hoje, porque... Infelizmente, nem todo mundo pode fornecer isso para uma empresa. Então, quando um funcionário ele sai de uma outra empresa e ele traz esse ouro, é super valorizado em outra empresa. Que legal. Gente, a Black Friday ela deve movimentar mais de 9 bilhões de reais aqui no estado. É muita coisa, muitas vagas de emprego também devem surgir. Vamos ver o que a FEComércio fala sobre isso. Roda aí. A Black Friday é uma importante data para o comércio capixaba. Estima-se que a data vai movimentar durante todo o mês de novembro 9,1 bilhões de reais, o que representa um grande volume de vendas quando a gente fala do último trimestre do ano, que inicia-se com o Dia das Crianças, Black Friday e depois o Natal. Em termos de emprego, a gente está estimando uma geração de entre 2.400 e 2.800 vagas de pessoas que vão ser contratadas para as festas de fim de ano, incluindo aí Black Friday e Natal. Que legal. Meninas, a principal dica para quem quer se candidatar para vaga temporária? Vá com propósito, compromisso, tenha certeza do que você quer que vai dar certo. Olha essa oportunidade como a grande oportunidade da sua vida e dê o seu melhor. Com certeza. Meninas, que bate-papo bacana. Espero que tenha sido proveitoso para quem está em casa também em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Obrigada pela participação. Sucesso aí nesse fim de ano para gente. Obrigada. Valeu.